O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Virá a hora em que quem vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para a nossa meditação. Como sempre, algumas considerações para a nossa oração. Estava aqui pensando comigo, muitas vezes nós podemos ser tentados de achar que as coisas acontecem, que a obra de Deus acontecem porque nós fazemos alguma coisa. Nós, assim eu digo, os pregadores, os responsáveis pela igreja como todo. Mas não é por aquilo que nós fazemos. A eficácia se dá por ação do Espírito Santo. Nós precisamos disponhar-nos em fazer. Nós precisamos tomar a atitude de fazer, e fazer aquilo que Deus nos pede. Mas converter, mudar, aumentar a fé, transformar o coração das pessoas, não depende de nós, e nem depende daquilo que nós falamos. Se falamos sem a unção. Porque o que vai fazer tudo se transformar é o Espírito Santo. Nós ouvimos um testemunho desse na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. E descrevem a missão, a viagem missionária de Paulo junto com os outros apóstolos, anunciando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo. E por todas estas cidades, por todas essas regiões por onde eles passaram, eles proclamaram a palavra. E as pessoas que ouviam, abriram o coração e se deixaram transformar. O caso de Lídia, que é citado hoje aqui nesta leitura. Assim como outras que ouviam a pregação dos apóstolos, que ouviam a pregação de Paulo, de Silas, de Barnabé, de tantos outros que estão anunciando Jesus Cristo. E anunciando Jesus Cristo, encontra no coração de algumas pessoas um terreno fértil. A palavra encontra no coração de algumas pessoas, no caso de Lídia, um terreno fértil. Então, uma observação que fazem de Lídia, que eu fiquei impressionado. Das mulheres que estavam, interessante, lavando roupa no rio, tinha aqui citado outras mulheres. E Lídia ouvia com atenção. Uma delas chamava-se Lídia e era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. É um detalhe impressionante. Então, Lídia acreditava em Deus.
mas ainda não tinha sido tocada, porque talvez não tivesse ainda permitido que Deus mexesse no coração dela. E neste momento, o Senhor abriu o coração de Lídia para que aceitasse as palavras de Paulo. Eu fiquei impressionado com essa expressão. O Senhor abriu o coração, o Espírito Santo, vamos dizer assim, abriu o coração. E aquilo que Paulo estava anunciando teve uma força, teve uma aceitação. E na força do Espírito Santo, ela mesma se considera discípula de Jesus. Depois disso, após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Aí depois desse momento, então, escuta a palavra, aceita a palavra de Deus, recebe o batismo, olha que bonito isso, recebe o batismo, ela e toda a sua família. Então, de novo, importante a gente tomar consciência disso. Nós não temos o direito de deixar de pregar, de deixar de anunciar a palavra. Mesmo que a gente tenha consciência, e é preciso que a gente tenha consciência que não somos nós quem convence e nem somos nós quem converte. Mas é o Espírito Santo quem convence e quem converte. Agora, se nós não pregarmos a palavra, então também as pessoas não vão escutar. É aquilo que Paulo diz na carta aos Romanos, A fé provém da escuta. Então eu preciso pregar. E pregar sempre na unção do Espírito e deixar que o Espírito toque o coração de quem está ouvindo para se converter e tornar-se discípulo de Jesus. Como nós já estamos aproximando a festa da Ascensão do Senhor, que é a festa que marca o fim do tempo pascal, Jesus, no capítulo 15, versículo 26 em diante do Evangelho de João, ele já faz a promessa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E Jesus acrescenta: também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. É bonito esta realidade, dizendo que o Espírito Santo vai dar testemunho de Jesus. E o Espírito Santo dando testemunho de Jesus em nós, nós também daremos testemunho de Jesus. Isso já é uma perspectiva tendo em vista Pentecostes. Porque é depois de Pentecostes que esta promessa de Jesus, ela se realiza. Mas tem um outro contexto que é no capítulo 16, que é uma realidade. Jesus diz que, assim como os discípulos receberão o Espírito Santo para dar testemunho, que ele vai pedir ao Pai que derrame o Espírito Santo, Jesus faz uma observação, no versículo 1 do capítulo 16, ele diz assim: eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Aí ele diz, versículo 2, expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará está prestando culto a Deus. Jesus já está anunciando que os discípulos, porque estarão fazendo a vontade dele e estarão testemunhando a sua presença, também sofrerão perseguições. Também sofrerão perseguições. Então, para que eles não desanimem, para que a fé não desfaleça, Jesus está dizendo isso para que, quando acontecer, eles não fiquem assustados com estes acontecimentos. É impressionante isso. Jesus, ele promete o Espírito Santo, que vai revelar a nós toda a verdade, tudo aquilo que Jesus ensinou,
E promete também que por causa desta verdade, muitos serão perseguidos. E é por isso, então, que Jesus promete o Espírito Santo para que possamos permanecer firmes e não sermos abalados em nossa fé, para continuarmos o nosso testemunho. Então, fixemos o nosso olhar em Jesus e deixemos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, para que nós possamos fazer a vontade dEle em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.